Na segunda parte do nosso conteúdo, nós vamos tratar do ciclo reprodutivo e da importância econômica e ecológica dos fungos. Diz respeito à reprodução, os fungos eles podem se reproduzir de forma assexuada por fragmentação do micélio, em que esses fragmentos eles crescem e originam novos micélios. Aí nós temos alguns exemplos mais específicos, como os zigomicetos, que formam hifas especiais, os chamados esporangiósporos, cujas extremidades elas se diferenciam em esporângios e formam esporos assexuados haploides. Nós vamos ter os ascomicetos, que apresentam hifas especializadas e chamados conídeos, que elas permanecem dormentes até encontrar um ambiente favorável, a temperatura, de alimentação, para que elas consigam se desenvolver. Nós temos um específico aqui, o Saccharomyces cerevisiae, que se reproduz por brotamento, ou seja, gemulação, que eles podem permanecer unidos formando os chamados pseudomicélios, ou seja, eles vão permanecer como se fosse um colar de contos, como vocês já devem ter visto na figurinha anterior, e que eles se reproduzem por brotamento, ou seja, um broto se desprende dessa estrutura chamada de pseudomicélio e germina. Tem outra situação, que de tempos em tempos a maioria dos fungos passa por um estágio sexuado, em que o zigoto ele sofre meiose, origina células haploides que vão se diferenciar em esporos sexuados. O que vai acontecer? Essa reprodução sexuada ela começa por um processo de conjugação, ou seja, duas hifas maduras e compatíveis elas se ligam, se aproximam e se fundem. Isso é o que nós vamos chamar de plasmogamia, é como se fosse uma fusão citoplasmática. Nós vamos ter chamadas hifas dicarióticas, que tem dois núcleos haploides por célula, sendo que um provém de uma hifa parental e o outro provém da outra hifa parental. Os núcleos eles vão se multiplicar diversas vezes no citoplasma, mas sem se fundir, certo? No segundo momento, aí ocorre, no caso nos ascocarpos, que são estruturas férteis, os chamados, vão formar as estruturas férteis chamadas de ascos, nos quais o par de núcleo haploide, que foi anteriormente multiplicado, eles vão se fundir. Em um processo nós vamos chamar de cariogamia, ou seja, fusão nuclear. Por sua vez, o zigoto, esse novo núcleo, ele passa por meiose, gerando os chamados ascóporos. No caso dos basidiomicetos, nós temos estruturas especializadas, são os basídeos, que vão originar um núcleo zigótico diplóide. Esse núcleo ele passa por meiose e origina os chamados basidiósporos. Esses esporos sexuados maduros, eles são liberados do corpo de frutificação, levados pelo vento, e ao cair em determinado local que tenha um ambiente próspero, eles vão germinar e originar novos micélios. Aqui tem um exemplo do ciclo reprodutivo de uma ascomicota, mostrando justamente aqui a hifa dicariótica, vocês podem ver hifas de parentes diferentes, de uma geração parental diferente. Esses micélios, esses núcleos eles vão se fundir, num processo chamado de cariogamia. Está aqui o corpo de frutificação. Esse zigoto ele vai passar por uma meiose, posteriormente, bem aqui, a meiose zigótica. Vão produzir novamente núcleos haploides, os chamados ascósporos. A liberação desses ascósporos em determinado ambiente que vai posteriormente iniciar o processo. Aqui um esquema reprodutivo de um basidiomiceto, muito semelhante também, certo? Aqui as hifas dicarióticas, o corpo de frutificação, ocorreu o processo de cariogamia, essas duas hifas, os núcleos eles no caso se fundiram, vai ocorrer uma meiose zigótica, posteriormente vai haver a liberação desses basidiósporos, eles vão germinar e novamente o processo vai se repetir. Aí nós temos os líquens e as micorrizas, que são tipos de estruturas que ocorrem de forma associativa,
No caso dos líquens, eles formam pela associação corporativa de ascomicetos, de fungos com algas ou cianobactérias. Tem algumas estruturas diferenciadas, como no caso aqui, né, vai resultar em duas camadas externas, que são formadas pelas hifas dos fungos, unidas e compactadas, enquanto a camada mais interna é formada por células das algas e por hifas dos fungos frouxamente entrelaçadas. Esses líquens eles se reproduzem por meio de sorédios, né, que são partes especializadas que se destacam e podem originar novos indivíduos. Aqui um exemplo, né, mostrando aqui na letra A e na letra B dois tipos de líquens, né, que se originam pela associação de algas e fungos, enquanto a letra C está mostrando uma estrutura microscópica, né, que mostra aqui posteriormente as células ampliadas de um líquen. Por sua vez, as micorrizas, né, são associações das hifas de certos fungos com raízes de plantas, enquanto os líquens são associações com cianobactérias. Por exemplo, as micorrizas são com associações de raízes de plantas. Essas plantas elas vão se beneficiar com a associação, principalmente se elas estiverem em um solo com pobreza mineral. Os fungos, por sua vez, né, eles vão obter da planta açúcares, aminoácidos e outras substâncias orgânicas que eles precisam. Aqui um exemplo de uma micorriza. Está aqui o fungo e a associação com as raízes das plantas. Aí nós vamos ter a importância ecológica e econômica desses fungos. Né, juntamente com as bactérias, eles realizam um processo de ciclagem da matéria orgânica. Os basidiomicetos, aqui no caso o Agaricus campestris, que é um champignon, e o Lentinus edodes, né, que é o shiitake, eles são ricos em vitaminas. No caso do Saccharomyces cerevisiae, né, empregado na produção de pão e bebidas alcoólicas. Aí tem várias espécies, né, de Saccharomyces, como por exemplo o Cerevisiae ou o Caubergensis, né, que são utilizados na produção de cerveja. No caso do vinho, é o Saccharomyces ellipsoideus. No caso do saquê, né, o Aspergillus oryzal, né, e em seguida se utiliza o Saccharomyces cerevisiae. Já para o whisky, né, utiliza-se o Cerevisiae para a fermentação de cereais. Nós temos ainda aqui o Penicillium roquefort, né, e o Cambert, que são utilizados na produção de queijo. No caso aqui é de dois tipos, né, o roquefort e o Camembert, que mostram justamente o processo de produção por exemplo, aqui na letra A, utilizado na produção de pão, né, a massa do pão fermentado. Enquanto que na letra B, os veios azulados aqui do queijo gorgonzola, que é um dos mais caros. Enquanto que na letra C nós temos o tanque de fermentação para a produção de vinho. Nós temos ainda o uso desses tipos de cerisias como antibióticos, né, no caso do penicilino, foi inicialmente utilizado, descoberto lá por Alexander Fleming. Ao passo que certos fungos produzem também algumas toxinas poderosas, né, como os ciclopeptídeos, que são utilizados, que inibem, no caso, a síntese de RNA mensageiro nas células animais, o Aspergillus flavus, né, que contamina a semente de oleaginosas, produzindo a chamada aflotoxina, que pode provocar câncer. Nós temos um outro exemplo aí, o Claviceps purpura, de onde é extraído o ácido silérgico, né, que é o famoso LSD, que provoca alucinação.